Olá! Temos a honra de receber o professor Dr. José Fernando Modesto da Silva, professor doutor no curso de Biblioteconomia, do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, USP, pós-doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid, doutor em Ciências da Comunicação, mestre e bacharel em Biblioteconomia pela PUC de Campinas, docente e orientador nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e mestrado profissional em Gestão da Informação, pela USP, com a palestra Competências Profissionais do Bibliotecário de Catalogação em Ambiente Digital. O professor abordará a adequação das competências do bibliotecário na organização e tratamento da informação no contexto do ambiente digital e as terminologias que sinalizam os contextos de codificação da informação. Vamos lá? Olá a todos e a todas. Inicialmente, agradeço aos promotores do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia, em especial às agências Conselho Regional de Biblioteconomia da Terceira Região Ceará e Piauí, e a congressos virtuais, pela oportunidade que me concedem em poder palestrar neste evento online. Eu sou Fernando Modesto, bibliotecário e professor de biblioteconomia, graduado e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, São Paulo, doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid, Espanha. Atualmente sou docente no curso de graduação de Biblioteconomia da ECA USP e docente também nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e mestrado profissional em Gestão da Informação, ambos os programas vinculados à Universidade de São Paulo. No curso de Biblioteconomia, eu ministro as disciplinas e desenvolvo pesquisas no campo da catalogação descritiva e metadados. E nesta linha de estudo é que eu irei apresentar a minha exposição, que tem por título As competências profissionais do bibliotecário de catalogação em ambientes digitais. Creio ser consenso geral que o mundo do trabalho muda continuamente. Na atual quarta revolução industrial, identificada pelo conceito da transformação digital, que se caracteriza pela combinação de tecnologias que integram a esfera física, digital e biológica, e que nos leva para a chamada singularidade, o momento no qual os avanços da tecnologia irão render máquinas mais inteligentes que as pessoas. É o que prognostica Ray Kurzweil, que é diretor de engenharia e futurista da Google, e que segundo ele, este momento deve acontecer por volta de 2045. Entretanto, exemplos nesse sentido já são encontrados, como é o caso do projeto da própria Google, que desenvolveu um modelo de inteligência artificial denominado Transformer, capaz de gerar artigos inteiros a partir da leitura e resenha de documentos. Portanto, é um cenário, nesse cenário inicial que eu descrevo, ou é descrito, pela teoria das relações líquidas, que foi formulada por Zygmunt Bauman, em um ambiente no qual as inovações tecnológicas
baixaram as barreiras para que haja maior interação e comunicação social, e onde as plataformas digitais proporcionam novas atividades, competências e habilidades, tanto profissionais quanto culturais e sociais. Por isso, é preciso reconhecer que se desenvolver nesse ambiente é totalmente diferente de períodos passados, assim como a prioridade dos trabalhadores e dos empregadores de hoje são diferentes do que eram há alguns anos ou algum tempo atrás. Assim, nessa situação, nós podemos indagar o que é importante aos bibliotecários nesse cenário. A pandemia acelerou a digitalização das relações comerciais e sociais, bem como gerou um modelo de trabalho que requer novas regras corporativas, comunicacionais e de procedimento. Requer habilidades que vão muito além da tela do computador. Esse modelo, aliás, afeta o campo de atuação do bibliotecário e requer uma compreensão da dimensão do impacto sobre o seu perfil de saberes e de comportamento. Neste aspecto, é que a minha exposição tem a finalidade de destacar algumas das competências profissionais do bibliotecário, em especial, logicamente, é o meu campo de trabalho, de estudo, que é as competências relativas à catalogação, que na atualidade é marcada por uma forte e crescente influência do digital. Mas antes de adentrar especificamente na questão das competências, eu gostaria de trabalhar rapidamente um pouco o conceito de competência, ainda que uma definição bem geral. Então, o conceito de competência profissional, existem várias definições, aqui eu apresento apenas uma para harmonizar um pouco a reflexão das ideias. Vincula-se às capacidades, ao conhecimento e às habilidades profissionais. Segundo o sociólogo francês Philippe Zaffirin, a competência define-se como uma tomada de iniciativa e de responsabilidade perante determinadas situações profissionais. E neste contexto, a competência se configura em saber fazer uso dos conhecimentos que adquirimos ao longo da nossa vida, seja ela acadêmica ou profissional, e que se transforma ou se aprimora à medida em que aumenta a diversidade das situações que vivenciamos. A competência, portanto, é construída sobre uma combinação de habilidades cognitivas e práticas interrelacionadas. Conhecimentos, incluindo conhecimentos tácitos, motivação, orientação de valores, atitudes, emoções e outros componentes sociais e comportamentais que juntos podemos mobilizar para realizar uma ação efetiva ou eficaz. A partir dessa conceituação, nós podemos então adentrar um pouco mais para a questão da competência do bibliotecário de catalogação. E para tratar desse tema, eu faço uso de dois textos básicos. Um é um relatório da ALCTS, a Association of Library Collection and Technical Services, e um outro estudo da dona Ellen Frederick, que faz também uma análise deste documento da ALCTS.
que tratam, né, o documento da LCTS, que é um relatório que trata especificamente das competências fundamentais para os profissionais bibliotecários de catalogação e de metadados. Este documento pode ser uma ferramenta útil para todos os bibliotecários entenderem e apreciarem ou analisarem com maior acuidade as contínuas mudanças nos aspectos teóricos, técnicos ou práticos do tratamento e gerenciamento de dados ou metadados no processo dos serviços bibliotecários. Para que possamos entender um pouco mais ou compreender um pouco esse documento sobre as competências de catalogação, é importante ressalvar que ele identifica 3 áreas principais de competência. Competências do conhecimento, competências envolvendo habilidades e aptidões e competências comportamentais. Esta divisão de competências não é algo inovador, pois é típica de outros documentos semelhantes no que se refere ao mapeamento das competências. Na verdade, todo este documento pode parecer um pouco chato para não catalogadores, sendo que ele contém inúmeras siglas, incluindo referências a modelos teóricos, a padrões de metadados, que podem ser de pouco interesse ou relevância para aqueles que não estão atuando como bibliotecários de catalogação ou metadados. Entretanto, com ele podemos construir, nós podemos até pensar em construir belas instalações de bibliotecas, desenvolver coleções fabulosas e fornecer excelentes serviços ao público de forma altamente profissional e personalizada. Mas se os recursos que nossos usuários requerem não forem acessíveis, um pilar estará faltando no propósito da biblioteca, ou seja, a biblioteca terá falhado no seu propósito de favorecer o acesso à informação ao seu público. Na medida em que nos encontramos na era do chamado dilúvio dos dados e do crescimento contínuo das informações eletrônicas, a necessidade de ser altamente adaptado à identificação, à organização e à curadoria dos recursos informacionais, para que eles possam ser recuperados quando forem necessários. Esse é um processo cada vez mais importante no fluxo de trabalho das bibliotecas. Bibliotecários de catalogação e metadados devem, portanto, criar os dados que sirvam ao propósito de representar recursos que não podem ser vistos de outra forma. A ideia dos registros de catálogo em cartões ou em fichas, atuando como substitutos de livros a fim de tornar o processo de busca mais eficiente, é um conceito, aliás, muito antigo na biblioteconomia. Na era atual, a importância desse substituto vai muito além da sua eficiência. Em muitos casos, um documento eletrônico, seja um artigo de revista, um livro eletrônico ou qualquer tipo de arquivo eletrônico, pode essencialmente se tornar perdido e inacessível quando os metadados que os descrevem estão ausentes ou forem imprecisos. Em suma, as competências visam garantir que os bibliotecários que realizam o trabalho de organizar, de identificar, de classificar, tenham os conhecimentos e habilidades necessários para efetivamente desempenhar essa importante tarefa. Para quem não é bibliotecário, catalogador ou catalogadora,
A oportunidade de refletir sobre as competências fornece uma percepção, por analogia, do trabalho de se operar porcas e parafusos, ou seja, o papel que os metadados contemporâneos e os profissionais de catalogação devem empreender no correto acerto do tratamento dos registros, seus intercâmbios e seguranças, combinando corretamente, né, os dados informacionais, acertando essas conexões e estas relações. Embora os próprios catalogadores possam sentir, por exemplo, que a afirmação competência em catalogação e metadados seja obtida ao longo de uma carreira, né, desenvolvida por um profissional, esta é uma afirmação até óbvia. Além disto, esta é uma realidade que não é necessariamente apreciada por toda a comunidade das bibliotecas. Por exemplo, uma vez que ouçamos um comentário de um bibliotecário não catalogador que ele aprendeu a catalogar a RDA apenas assistindo a uma apresentação em um congresso da área, é um tanto duvidosa, né? Porque outro bibliotecário pode sentir que seria possível para alguém que nunca catalogou, aprender ou desenvolver a competência para catalogar materiais especializados, como seriados, partituras, manuscritos, apenas assistindo a algumas lives ou um webinar. Embora possa ser apenas uma minoria de bibliotecários que desacreditem da complexidade do trabalho de catalogar, é salientado na literatura da área que poucos profissionais entendem a curva inicial do aprendizado e o compromisso de carreira para com o acompanhamento dos novos desenvolvimentos que ocorrem no campo da catalogação bibliográfica. No documento evidenciado ou citado, Competências Fundamentais para os Profissionais Bibliotecários de Catalogação e Metadados, destaca-se o porquê aprender a catalogar é essencialmente um processo contínuo, né? Pois os profissionais de metadados são responsáveis pelos avanços das questões de diversidade dentro da comunidade de informação mais ampla. Os seres humanos inevitavelmente atribuem julgamento de valor ao fazer afirmações sobre um recurso e na definição, via padrões de metadados e vocabulários, as afirmações que podem ser feitas sobre este recurso. Os criadores de metadados, de registros bibliográficos, devem possuir consciência de suas próprias visões de mundo, históricas, culturais, raciais, de gênero ou religiosas, e trabalhar na identificação de onde estas visões excluem outras experiências humanas. Compreender esse viés inerente dos padrões de metadados é considerado uma competência central para todos aqueles que trabalham com registros bibliográficos com metadados. O desenvolvimento de padrões inclusivos de metadados ou de melhores práticas catalográficas é uma competência que deve ser desenvolvida ao longo de uma carreira profissional. Se no passado a catalogação podia ter sido tratada como uma prática mecânica e dogmática, pela qual as regras catalográficas, os vocabulários controlados, os sistemas de classificação eram aplicados de forma quase mecânica, no entanto, como em outras disciplinas de biblioteconomia, muitos profissionais de catalogação e metadados estão atualmente
desenvolvendo processos metacognitivos, através dos quais eles podem avaliar criticamente o impacto que seus próprios vieses culturais possam apresentar ou interferir em seus processos. Eles também precisam, na atualidade, considerar como esses vieses existentes nos próprios padrões e protocolos de metadados podem impactar na adequação e na eficácia do trabalho descritivo realizado para os mecanismos de busca da informação atualmente diversos, como os OPACs, os repositórios, as bases de seriados e etc. Certamente, a maioria dos bibliotecários de catalogação se encolheu quando se sentiram obrigados a aplicar um determinado título de assunto ou a classificar um item de uma certa forma que eles próprios acharam pessoalmente tendenciosos ou insultantes ou que fosse reconhecidos como problemático para a sua comunidade de usuário. Experiências profissionais no uso de cabeçalhos de assunto, como o da Library of Congress, por exemplo, para o termo indígenas, é considerado culturalmente impreciso, visto que não se refere a indivíduos da Índia enquanto país. Portanto, não é difícil imaginar a dificuldade que os bibliotecários de catalogação em tais contextos podem enfrentar quando se sentem pressionados a aplicar terminologias a partir de um vocabulário controlado adotado, a fim de garantir que os materiais sobre um determinado assunto sejam recuperados e não substituídos por atualizações automatizadas de títulos autorizados ou outros trabalhos relacionados a arquivos de autoridade que possam ser executados em seus bancos de dados bibliográficos. Em um nível mais prático, os usuários locais provavelmente não farão uso da terminologia encontrada em um vocabulário controlado, mesmo quando as referências forem fornecidas. Isso nega o propósito de usar títulos controlados em primeiro lugar. Embora os bibliotecários de catalogação debatam a própria ética da catalogação e classificação há décadas, incluindo as questões sobre o viés nos padrões e metadados, é provavelmente vista como um grande avanço para aqueles bibliotecários que continuam lutando contra os preconceitos embutidos em suas normas, padrões, protocolos, regras, etc. No entanto, à medida que as bibliotecas trocam e compartilham metadados, nossos sistemas de descoberta importam dados de múltiplas fontes. Há necessidade hoje de se aderir a padrões que sejam reconhecidos internacionalmente, e isso torna-se uma questão crítica importante. Outro aspecto é que as tecnologias emergentes de dados vinculados, chamados linked data, tornam-se a assistência para migrar efetivamente para um ambiente de metadados mais inclusivo, que não dependa de um pequeno número de vocabulários e de sistemas de classificação controlados linguisticamente e culturalmente monolíticos. Embora a vinculação de terminologias e conceitos entre cultura e linguagem nunca seja perfeita, pelo menos haverá sempre a possibilidade de se aproximar cada vez mais de um ideal de inclusão. Outro ponto a ser observado em relação à inclusão é que os profissionais de catalogação e metadados começam com a compreensão de seus próprios vieses culturais, religiosos, étnicos e linguísticos. Não só parece como um ponto de partida importante, como o documento que eu me utilizo aqui na minha exposição ressalta mais uma vez que esse aprendizado
é um processo ao longo da carreira profissional. Ao longo da nossa atividade, nós nos aprimoramos, nos aperfeiçoamos diante dos desafios e das próprias dificuldades encontradas. Embora o conceito de catalogação e classificação, com o poder de alienar alguns dos nossos usuários, não seja novo, parece que colocar essa afirmação no início do documento que trata das competências profissionais reforça-nos a ideia de que eles estão no centro de um dos pilares do serviço de informação bibliográfica. E isso requer um desenvolvimento profissional contínuo quando se trata de cultura, questões sociais, questões linguísticas, científicas, etc. Assim, entrando um pouco nas divisões preconizadas no documento, como, por exemplo, competências do conhecimento, o conhecimento dos princípios fundamentais de catalogação e metadados é composto de competências que incluem os fundamentos tradicionais da biblioteconomia e da ciência da informação, como as 5 leis de biblioteconomia de Ranganathan, os objetivos e princípios formulados por Cutter, os tópicos tradicionais de catalogação, como o controle de autoridade, os padrões descritivos, os formatos de intercâmbio de dados, classificação, os vocabulários controlados e os atuais modelos conceituais para dados de bibliotecas. É o último conjunto de competências e conhecimento, aliás, os modelos conceituais, que representam a mudança mais significativa, tanto para a educação em catalogação, como para as práticas catalográficas. O documento, aliás, ressalta, contempla que o FRBR, o RDF, são exemplos de modelos conceituais incluídos nas competências profissionais atuais do catalogador ou catalogadora. Uma atualização para estes modelos inclui agora o LRM, o Modelo de Referência Bibliotecária. Esses modelos são distintos dos padrões de conteúdo e codificação, como o formato MARC, a ACR2, a Google Core e o próprio RDA, que se modifica também com esses modelos, ou a atualização desses modelos. Esses padrões são, em sua maioria, concretos e codificados. Isso é, aceitaram que a maioria dos bibliotecários de catalogação provavelmente argumentariam, ou seja, que a RDA é muito menos concreta do que a ACR, que é a ACR2. E aí podemos afirmar, porque essa competência de conhecimento representa-nos uma mudança significativa. Bom, no passado, um bibliotecário de catalogação atuando em uma pequena ou média biblioteca poderia funcionar muito bem na maioria das situações catalográficas, entendendo e aplicando as regras, aderindo aos arranjos de classificação e codificando sua descrição de acordo com os padrões adotados para a sua biblioteca. No entanto, no mundo da catalogação e dos metadados, passa por mudanças significativas. E como em todas as mudanças, há um tempo em que a velha ordem se vai, mas a nova ordem ainda não se apropriou desse novo tempo. Para alguns, este é um momento de confusão e de muitas incertezas, enquanto para outros é um momento de oportunidades e novas possibilidades. Independentemente dos entendimentos, os bibliotecários e bibliotecárias de catalogação precisam tomar decisões no processo de realização de seu trabalho. A RDA, por exemplo, introduziu o conceito de julgamento do catalogador nas situações em que antes havia uma regra ou uma instrução concreta, uma instrução específica. Aceitando que qualquer momento de mudança é caracterizado por um pouco de caos, as pessoas ainda precisam ter algum nível de ordem e de sentido
para viver o seu dia a dia. O que essa competência destaca é como os bibliotecários de catalogação e metadados na atualidade irão alcançar essa ordem. Não há um conjunto de regras e instruções altamente complexas que irá substituir o que está sendo gradualmente preterido. Em vez disso, os bibliotecários precisam refletir sobre os fundamentos teóricos de sua disciplina para tomar decisões sobre como realizar o seu trabalho. E embora peças fundamentais como as 5 leis da ciência da biblioteconomia sejam geralmente conhecidas e fáceis de compreender, os atuais modelos do FRBR-LRM são relativamente abstratos e difíceis realmente de entender. Os bibliotecários de catalogação e metadados se encontram naquela situação de olharem para esses fundamentos de maneira a entender melhor o propósito de seu trabalho e para que possam tomar decisões por si mesmos. O resultado desta atual realidade é que, em situações idênticas, um bibliotecário pode decidir resolver os problemas de uma forma, enquanto outro pode abordar de forma distinta, e ambos podem estar corretos em suas abordagens. Além disto, alguns anos após o fato, os mesmos bibliotecários ou bibliotecárias podem adotar uma abordagem totalmente diferente para resolver esse problema devido ao fato de que desenvolver uma melhor compreensão ou mais complexos dos modelos e princípios teóricos aplicados. Quanto ao conhecimento dos sistemas e tecnologias, importante ressalvar que por muito tempo, e mesmo nos dias atuais em muitas bibliotecas, os sistemas e conhecimentos tecnológicos são vistos como um conjunto distinto de competência não relacionados ou tangencialmente relacionados à prática da catalogação. A realidade é que a prática catalográfica e de metadados há muito tempo tem um forte requisito orientado para as habilidades técnicas. Ao identificar o conhecimento tecnológico como uma competência, há um reconhecimento não só limitado aos aspectos tradicionais relacionados à catalogação, mas ao aprofundamento e à ampliação do conhecimento requerido para aqueles que hoje praticam a catalogação. Trata-se de um conjunto de competências de longo alcance que incluem um conhecimento teórico das estruturas de indexação de bases de dados, conhecimento práticos de sistemas integrados de gestão de bibliotecas, de repositórios institucionais e gestão de bibliotecas digitais, além da compreensão das bases bibliográficas compartilhadas ou cooperativas, como o WordCat, por exemplo, mantido pela OCLC, a criação de metadados, sua edição, análise e transformação, usando ferramentas como os editores de metadados, XML, o MarkEdit, o OpenRefine, bem como os ambientes tradicionais de catalogação. Com relação aos conhecimentos e tendências da atividade de catalogação e metadados, ressalto que, embora muitos campos profissionais baseados em tecnologias sejam caracterizados por taxas de mudança, esta não é a realidade para o campo de catalogação e metadados. Embora a área tenha sofrido mudanças ao longo dos anos, essas mudanças têm sido relativamente conservadoras. Os profissionais sempre tiveram que acompanhar as tendências e mudanças em sua área, mas os profissionais de catalogação e metadados recentemente se viram atolados em mudanças disruptivas e revolucionárias,
ao contrário do que foi experimentado em períodos anteriores. Ao identificar especificamente a necessidade de competência na área de conhecimento das tendências, há o reconhecimento de que manter-se no campo profissional não é apenas algo que os bibliotecários e bibliotecárias fazem quando têm tempo, mas o aspecto central da sua prática profissional. O documento Competências Fundamentais para Profissionais Bibliotecários de Catalogação e Metadados identifica esse conjunto de competências e de como entender a maneira que a catalogação se encaixa no contexto mais amplo da biblioteconomia e do patrimônio cultural, que também inclui a consciência das principais tendências ou organizações na atividade de catalogação. Exemplos neste sentido incluem o desenvolvimento na área dos dados vinculados, Link Data, as mudanças das políticas e práticas do PCC, o Programa de Catalogação Cooperativa, a atualização das políticas da Library of Congress e da catalogação cooperativa e as atividades definidas pelo Comitê Gestor da RDA. Instrumentalizados desse conhecimento, parece razoável esperar que nós, bibliotecários e bibliotecárias, tenhamos mais facilidade para navegar nas atuais mudanças e também das mudanças futuras, porque seremos capazes de realizar alterações incrementais nas práticas que correspondem às mudanças que estão acontecendo em contexto mais amplo da catalogação, e ao mesmo tempo em que podemos nos sentir confiantes em tomar decisões à medida que as mudanças e as novas tecnologias venham a ser implementadas em nossa atividade. No outro segmento da divisão de competências, competências de habilidades e aptidões, o relatório destaca que aplicar estruturas conceituais, padrões e princípios em um sistema bibliográfico. E essa competência inclui a capacidade de formular dados consistentes, usando seus conhecimentos de padrões e diretrizes de metadados, e a capacidade de desambiguar os criadores, os colaboradores, os títulos principais ou os títulos de série, além da capacidade de analisar e classificar esses recursos, a habilidade de codificar dados acionáveis por máquina e a capacidade de trabalhar dentro de um esquema de metadados para afirmar relações entre os criadores e suas obras e outras fontes, além de outros possíveis relacionamentos dentro de um registro. A compreensão dos esquemas conceituais, embora uma competência crítica, não resulta em metadados de alta qualidade e eficazes. Assim, bibliotecários e bibliotecárias devem ter a habilidade de pegar a totalidade de seus conhecimentos e aplicá-los em um contexto de biblioteca do mundo real. Alguns profissionais podem até argumentar que isso só é possível se ou quando o bibliotecário realmente entender os marcos conceituais, os padrões e os princípios de sua área. Certamente é verdade que enquanto houver bibliotecários e bibliotecárias de catalogação e metadados, esta competência estará ou se fará presente. Por muito tempo, houve inclusive um conjunto substancial de conhecimentos sobre catalogação que era eminentemente baseado em regras, padrões e princípios que tinham que ser aplicados no fazer real do trabalho catalográfico, e com alguns materiais como realia, livros raros, seriados, partituras musicais, manuscritos. E esse conhecimento era um desafio para ser aplicado. Então, quem estudou catalogação nas épocas tradicionais, de algumas décadas atrás, vai entender bem esse desafio de aplicar estas regras
tão específicas, né? Também é sugerido que há diferenças fundamentais entre a habilidade dos dias atuais e as habilidades catalográficas do passado. Essa diferença surge no que é essencialmente uma mudança nos objetivos da catalogação. No passado, o objetivo era criar um registro que fosse uma descrição linear e bidimensional de um recurso informacional. As novas normas que refletem a natureza das informações em rede ou em dados vinculados deslocam o objetivo da catalogação não só para criar uma descrição, mas para identificar relacionamentos tanto dentro da descrição do recurso, quanto para outros recursos de informação em um ambiente agora tridimensional. Não é que os seres humanos sejam incapazes de pensar e raciocinar em termos tridimensionais. Certamente, se os seres humanos não pudessem dar sentido às informações tridimensionais, em razão de estar em um ambiente tridimensional e aplicar seus conhecimentos, não seriam capazes de fazer coisas como praticar esportes, dirigir veículos motorizados ou mesmo realizar tarefas físicas básicas, como pegar um lápis. O problema é que os bibliotecários e bibliotecárias de catalogação não têm pensado como jogadores de futebol, ao seguir o movimento da bola em campo e se ajustando aos movimentos de seus companheiros de equipe e do time opositor ao longo do caminho. Ao invés disto, os profissionais de catalogação concentram em grande parte sua atenção na criação de metadados para objetos físicos discretos e que são vistos por grande parte do público como existentes em uma ilha para eles mesmos. Embora os dados de autoridade possam ajudar a identificar algumas relações, na maioria das vezes, o registro de um catálogo bibliográfico tradicional foi projetado para, essencialmente, ser lido do começo ao fim como um artigo único. E talvez seja por isso que os bibliotecários e bibliotecárias de catalogação encontrem certa dificuldade em catalogar recursos contínuos, como os seriados, os sites, ou websites, por exemplo. Embora uma revista tenha um começo definido e, teoricamente, terminará em algum momento no futuro, nós não sabemos com certeza quando a sequência corrente terminará e o que acontecerá entre esse começo e o seu final, como uma partida de futebol, por exemplo. A realidade ou a analogia é semelhante. Uma vez que o jogo tenha começado, a partida futebolística tenha começado, podemos descrever esse início, mas não sabemos como as coisas vão se resolver até que o jogo tenha transcorrido em seu curso e chegado a uma conclusão. A catalogação tradicional, em certos aspectos, funciona como uma recapitulação das pontuações esportivas no final do dia. Embora seja interessante saber as pontuações, o ponto do esporte é um progresso do jogo, e acompanhar o desenvolvimento do jogo leva a essas pontuações. As pessoas costumam ouvir as transmissões esportivas no rádio, por exemplo. Nesse sentido, não precisam estar fisicamente presentes no jogo, ou mesmo assisti-lo na televisão para desfrutar da própria partida. Os locutores de rádio fazem uso da linguagem para transmitir a evolução da partida para os ouvintes. A maneira como eles realizam isto, fazendo uso da descrição, incluindo termos que identificam relacionamentos. Por exemplo, a posição dos jogadores, como zagueiros, laterais, meias, pontas ou centroavante, descreve não apenas a função que o jogador cumpre em campo, mas a sua relação com os outros jogadores da sua equipe ou com os adversários também. As linhas e marcações do campo ajudam os ouvintes a entender a localização
e o progresso da bola em jogo. Os modelos emergentes de catalogação mostram evidências de uma tentativa de capturar com precisão o movimento dos elementos e das relações complexas no ambiente bibliográfico. Não estamos mais vinculados, há muitas décadas, aos dados do catálogo baseado em suporte impresso. O verdadeiro desafio está em nossa reeducação, não apenas em termos de aprender os novos modelos, mas em encontrar maneiras de aplicá-los. Uma vez que nós, bibliotecários ou bibliotecárias de catalogação, possamos desenvolver habilidades na aplicação dos modelos, estaremos em uma nova era de detecção e recuperação das informações. Entretanto, levará ainda algum tempo para que esta competência se desenvolva totalmente, atinja uma plenitude. Quanto às aplicações de padrões de metadados universais dentro de um contexto local, esta competência reflete tarefas muito mais complexas e exigentes do que inventar coisas ou modificar um padrão existente para atender às necessidades locais. Também reflete uma abordagem proposital e pensativa para conciliar padrões internacionais com contextos locais. Essa competência, por exemplo, inclui a capacidade de avaliar ou obter uma compreensão das necessidades do usuário local para os metadados da biblioteca, a capacidade de definir a prática de metadados locais que possam incluir a seleção de padrões apropriados para uso local, habilidade em documentar efetivamente decisões e práticas locais, e a capacidade de projetar e modificar os processos de catalogação local e o fluxo de trabalho com metadados. Em um ambiente complexo e global para os dados da biblioteca, essa competência é muito mais desafiadora de desenvolver e implementar do que parece na sua visualização, pois a natureza de uma norma é que ela cria dados padronizados que podem ser usados universalmente em diferentes contextos. Para serem eficazes em relação a essa competência, bibliotecários e bibliotecárias precisam aprender a operar e tomar decisões de forma não binária. Não se trata de saber se a biblioteca segue ou não um padrão internacional. Não se trata de saber se um bibliotecário ou bibliotecária é capaz de inventar ou sintetizar um padrão local. Em vez disto, essa competência reflete a realidade multidimensional dos novos padrões de metadados. Existem muitos vocabulários controlados e sistemas de classificação, por exemplo, que estão disponíveis para uso em ambientes de dados vinculados dos linked data. Seguindo, portanto, que mesmo dentro dos padrões existentes, como a RDA, há opções nesse sentido. Não só os bibliotecários precisam saber sobre essas diferentes opções e de como utilizá-las, mas também precisam se apropriar desse conhecimento e usá-los para tomar decisões, tendo em mente as necessidades de seus usuários locais. Além disso, consistência e documentação são aspectos críticos da sua competência, pois a configuração de aplicativos precisará refletir as decisões de políticas locais. A habilidade nesta área ajudará os bibliotecários a unir com sucesso a sua crescente compreensão sobre as questões da diversidade e das necessidades dos usuários locais para se criar metadados que sejam funcionais e eficazes em ambientes de descoberta cada vez mais complexos.
Já a integração, o mapeamento, a transformação de metadados dentro de um sistema bibliográfico é uma competência que inclui capacidade de converter um registro, um documento de um padrão de metadados para outro, como do MARC para o XML, a capacidade de normalizar esses metadados para um padrão e a capacidade de documentar efetivamente decisões de entrada e de mapeamento. Essas habilidades foram gradualmente encontrando seu caminho nas caixas de ferramenta dos bibliotecários e bibliotecárias de catalogação nas últimas décadas, à medida que o ambiente de metadados na biblioteca continua a se transformar e novos padrões e formatos têm surgido a necessidade de se fazer, portanto, esse tipo de trabalho continuará a se expandir. Em uma era que se caracteriza pelo rápido acréscimo de diversos recursos eletrônicos inseridos aos acervos de bibliotecas, a habilidade nesse segmento torna-se essencial para evitar a catalogação de recursos discutíveis ou inacessíveis ao público. Quando dezenas, centenas ou milhares de recursos eletrônicos podem ser adquiridos em uma única aquisição, a questão de tentar catalogar os novos títulos usando processos tradicionais torna-se impraticável para a maioria das bibliotecas na atualidade. Ao invés disto, o moderno bibliotecária de catalogação deve ter as habilidades de extrair metadados para os recursos de outras fontes ou usar um recurso existente de registro de metadados de menor qualidade e manipular esses dados para algo útil no banco de dados bibliográfico local e no próprio sistema de descoberta. Além disto, à medida que as bibliotecas se afastam das bibliotecas baseadas em MARC e ACR e seguem em direção aos dados relacionados de bibliotecas destinadas aos ambientes dos linked data, dos dados vinculados, refletindo as diretrizes atuais da RDA, bibliotecários e bibliotecárias irão demandar habilidades sólidas que lhes permitem realizar as transformações de metadados necessárias para esta transição. Com relação às competências comportamentais, estas tornaram-se presença comum em postos de trabalho para cargos funcionais em praticamente todos os campos profissionais. Enquanto bibliotecários e bibliotecárias de catalogação às vezes são estereotipados como aqueles profissionais que preferem trabalhar de forma independente e evitar esforços colaborativos, ou mesmo de se comunicarem com seus colegas de trabalho, como a maioria dos estereótipos, é algo completamente diferente ou distinto da realidade atual. Embora essas competências possam não exigir tanto exame quanto as encontradas nos tópicos anteriores, são competências necessárias e que requerem uma atenção e uma consideração. Nesse sentido, então, se subdividem em alguns tópicos, como a comunicação interpessoal, que é uma competência que inclui capacidade de colaborar efetivamente, de fazer uso de habilidades de comunicação oral e escrita, de construir e manter relações colegiais e ouvir com interesse genuíno e uma mente aberta. Na atualidade, para a maioria das bibliotecas e em futuro próximo, bibliotecários e bibliotecárias de catalogação serão chamados para serem agentes de mudança. E assim eles precisam ter a capacidade de envolver seus colegas nas discussões sobre as mudanças que se movimentam em direção ao ambiente de dados vinculados que demandaram os serviços da biblioteca.
Como as bibliotecas estão em um processo de mudança, bibliotecários, bibliotecárias, técnicos em biblioteconomia, estão suscetíveis de se capacitarem em seus programas de treinamento com apenas a compreensão rudimentar dos novos modelos e padrões. Nesse ambiente, não basta que bibliotecários e bibliotecárias entendam os novos modelos e possam aplicar os novos padrões de catalogação e metadados. Eles devem ser capazes de se comunicarem efetivamente, de forma oral e escrita, sobre as mudanças contínuas para fins de treinamento, de educação, informações gerais aos seus colaboradores, ou seja, fornecer aos seus colaboradores em todos os níveis, incluindo a alta gestão, que pode se beneficiar da compreensão das mudanças essas contínuas e emergentes no campo catalográfico, enquanto se planejam para o futuro das suas bibliotecas. Já em relação à orientação dos serviços públicos, essa é importante, reconhecer as múltiplas culturas e diversidades da população, saber priorizar as necessidades do usuário e valorizar os diversos pontos de vista ou formas de fazer as coisas. Esses são alguns dos núcleos deste conjunto de competências. A competência nessa área, ela é, portanto, essencial para abordar outras competências que incluem a compreensão das questões de diversidade e a capacidade de selecionar e projetar ou adaptar políticas e práticas catalográficas e de metadados para atender às necessidades dos usuários. A orientação dos serviços ao público também é uma área que reúne todos os bibliotecários ou trabalhadores de bibliotecas em termos de cumprimento do objetivo comum, que é o de atender aos usuários da biblioteca. Estereotipados, os bibliotecários e bibliotecárias de catalogação muitas vezes não são vistos como tendo uma forte orientação para o serviço ao público. No Brasil sempre se dá o de quem atende o público é o serviço de referência, se esquecendo que o catalogador desempenha na sua atividade também um serviço de referência, um serviço orientado ao público. Independente de, historicamente, haver alguma validade para esta imagem do profissional de catalogação, a experiência desses profissionais nesse contexto testemunham a frequência de serem chamados a utilizarem as suas habilidades e conhecimentos também para atender às necessidades dos usuários. À medida que as bibliotecas continuam a mudar e à medida que os ambientes de descoberta se tornam cada vez mais complexos, é razoável esperar que esses profissionais da catalogação estejam cada vez mais incorporados nas funções do serviço público, o serviço ao público em suas bibliotecas. Em relação às iniciativas e adaptabilidades, embora as competências nessa área sejam comuns em qualquer posição de nível profissional, o relatório em análise sobre as competências catalográficas reconhecem que bibliotecários e bibliotecárias contemporâneas de catalogação e metadados precisam ter a capacidade de serem criativos, flexíveis e de se sentirem confortáveis com a ambiguidade de trabalharem de forma independente e de manterem um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida profissional. Qualquer pessoa que tenha trabalhado como catalogador ou catalogadora nos últimos 4 ou 5 anos provavelmente irá se identificar com a necessidade deste tipo de competência. A adoção da RDA, por exemplo, introduz uma ambiguidade significativa no processo de catalogação
pois no passado os bibliotecários de catalogação trabalhavam com as regras catalográficas e as políticas catalográficas também. Mas em um ambiente de catalogação baseado na RDA, há agora instruções, diretrizes e políticas. Às vezes as instruções e diretrizes mudam, e há muitas situações em que políticas de uma agência conflitam com as políticas de outra agência. E uma biblioteca pode ter uma associação com ambas as agências, portanto, de se mediar ou se relacionar com ambas as situações apresentadas. Às vezes, também, bibliotecários e bibliotecárias têm que se comunicar com órgãos oficiais, como, por exemplo, o comitê diretor ou comitê gestor da RDA, ou a Biblioteca do Congresso, ou a COC, ou a Biblioteca Nacional no Brasil, né, ou outras agências com o qual coopere, né, para discutir sobre conflitos, instruções confusas, ou aspectos de catalogação que não estão ou não são adequadamente abordados pelos modelos ou padrões emergentes. Então, esforça-se para estar por dentro das mudanças e, em seguida, comunicar questões a estas agências que sejam adequadas à medida que surgem e que possam servir de exemplo de como bibliotecários de catalogação podem ser chamados agora, para serem proativos no aprendizado e na participação das mudanças na sua disciplina de atuação, na sua área de atuação. Além disto, as mudanças em curso no campo catalográfico são auxiliadas pela prática do bibliotecário e da bibliotecária de catalogação de tomar a iniciativa de examinar cuidadosamente o resultado de suas tentativas em usar novos modelos e novos padrões, e de reportá-los àqueles que trabalham diretamente no desenvolvimento da documentação ou para uma organização responsável pela coleta dessas informações em nome da agência responsável pelo padrão, pela norma ou pelo protocolo. Sentar-se e apenas esperar pelo que for dito não ajudará a promover o seu próprio trabalho contínuo ou o trabalho contínuo de várias agências em se modernizar ou melhorar a sua atividade catalográfica. Se acomodou, não há como contribuir para si mesmo melhorar os seus processos. Por outro lado, é razoável esperar que em qualquer momento de mudança haja um pouco de caos e de falta de respostas concretas às perguntas propostas, que é o momento em que nós vivemos no presente. Isso faz parte desse processo evolutivo de transformação pelo que passam nossos processos catalográficos. Assim, bibliotecários e bibliotecárias devem aceitar a ambiguidade de serem, portanto, um pouco mais flexíveis ou criativos em termos de buscar soluções que sejam viáveis até para os problemas, que sejam resolvidos ou as instruções sejam muito mais claramente articuladas. Enquanto não se tem soluções para certas situações, podemos nos valer de nossa própria criatividade ou flexibilidade. E estes são apenas alguns exemplos de como as recentes mudanças na atividade da catalogação aumentaram ainda mais a necessidade de maior competência na área. Considerando a discussão como bastante significativa, sobre a substituição do formato MARC, por exemplo, por um novo protocolo baseado em modelos de dados vinculados, é razoável esperar que as competências em relação à flexibilidade, à adaptabilidade, não só continuem a aumentar de importância, mas que essas continuarão a ser uma aptidão crítica para os profissionais de catalogação e metadados ainda por muito e muito tempo. Outro aspecto é o que se refere à curiosidade profissional. E embora bibliotecários e bibliotecárias sejam naturalmente curiosos em termos de encontrar respostas para as perguntas, esse conjunto de competências se concentra especificamente na manutenção da conscientização da literatura profissional e de pesquisa,
Na busca do envolvimento com organizações profissionais, associações, conselhos, etc., e na defesa da profissão. Dito isto, parece que o estereótipo dos bibliotecários de catalogação, tradicionalmente pintados ou desenhados como pessoas de pouca curiosidade e pouca proatividade, do que outros bibliotecários em funções distintas na biblioteca. Isso não é o caso no que se refere ao temperamento dos bibliotecários e bibliotecárias de catalogação. O grande número de grupos de interesse relacionados à questão da catalogação e metadados sobre o guarda-chuva de entidades da área é um exemplo. Nós temos o exemplo da American Library Association, a ALA, a própria FEBAB, que sugere que os bibliotecários e bibliotecárias de catalogação em geral têm um forte interesse profissional e curiosidade sobre as questões e os progressos de catalogação. No Brasil já são vários os grupos vinculados à nossa federação e associações, grupos de estudos de catalogação, grupos de pesquisa de catalogação, agregando aí os profissionais preocupados em acompanhar as evoluções dentro da área. No entanto, pode ser difícil para os bibliotecários e bibliotecárias de catalogação obter apoio para seguir através da curiosidade profissional, notadamente no âmbito do trabalho, dos seus empregos. O aumento das demandas sobre o tempo do bibliotecário e da bibliotecária pode dificultar sua dedicação à leitura da literatura profissional e das pesquisas, ou mesmo de se envolverem plenamente com as suas organizações profissionais. Além disto, recursos financeiros limitados podem dificultar a participação de muitos bibliotecários e bibliotecárias nas atividades profissionais que requeiram taxas de viagem ou de inscrições, nos eventos, congressos, seminários da área. Talvez essa competência não fale tanto da curiosidade profissional dos bibliotecários e bibliotecárias de catalogação, mas sinaliza como um lembrete de que essa curiosidade deve ser reconhecida, deve ser alimentada e deve ser nutrida, em especial por nós mesmos. Bibliotecários e bibliotecárias precisam estar atentos e aproveitar a oportunidade para se desenvolverem profissionalmente à medida que estas surjam, de buscarem formas criativas de superar barreiras para enfrentarem em geral, se defenderem como um tipo de profissional que necessita e precisam de um desenvolvimento contínuo. Isso é um requisito natural da profissão. Nós dependemos de uma necessidade contínua de atualização. Por outro lado, os gestores de biblioteca também precisam estar cientes de que, à medida que a área da catalogação, que o campo da catalogação sofre mudanças significativas, os profissionais de catalogação e metadados necessitam, sem dúvida, de maior apoio ao seu desenvolvimento profissional e maior apoio à participação em suas organizações profissionais. A questão da resolução de problemas também, como sugerido ao longo do próprio texto em análise, a atividade da catalogação e de metadados está passando por, como já frisei, enfatizei, mudanças significativas. Hoje, as bibliotecas são frequentemente atoladas por feeds de metadados, conjuntos de registros MAC, ao invés de criar ou obter registros de seus recursos, um de cada vez, como anteriormente em períodos outros. Nem todos os provedores de registros ou de metadados têm a mesma prática e procedimentos. Assim, a qualidade dos metadados pode variar significativamente de uma fonte para outra. Nesse sentido, uma prática catalográfica ou uma política completamente funcional e eficaz por anos ou décadas pode se tornar disfuncional
quando o que parece ser uma mudança relativamente pequena é introduzido no quadro geral da biblioteca ou dos serviços técnicos. Às vezes, encontrar a fonte do problema e descobrir um remédio que não impacte negativamente ou tenha um impacto limitado em outras atividades ou funções, em um modelo de negócio como é a biblioteca, torna-se um grande e delicado desafio. Na realidade, atualmente, os bibliotecários de catalogação gastam mais tempo realizando tarefas sobre como descobrir ou como normalizar metadados, ou ainda como encontrar a fonte de problemas em sistemas complexos, do que catalogando ou criando os seus metadados descritivos. Enquanto todos os bibliotecários e bibliotecárias, aliás, precisam de habilidades para resolver problemas, esse conjunto de competências se concentra em aspectos específicos da resolução de problemas que são necessários para trazer tanto a biblioteca individualmente quanto a profissão como um todo para um período ou estágio de mudanças maciças e para lidar com os ambientes de descoberta e de criação de metadados altamente complexos que são característicos de muitas bibliotecas ou dos grandes sistemas de bibliotecas nos dias atuais. Caminhando, portanto, para as considerações finais, nesta exposição, espero que as discussões relativas às competências essenciais para bibliotecários de catalogação e metadados possa trazer à tona muitas outras questões para consideração, discussão e reflexão da comunidade profissional. Essa é a expectativa, porque não há respostas. Eu não estou aqui apresentando nenhuma solução, ao contrário. Estou levantando também questões para que a comunidade reflita e combine com as suas próprias dificuldades, com seus próprios questionamentos locais, para que possamos ter uma reflexão mais regional, mais nacional, em termos de catalogação brasileira, que é o que precisamos nesse momento, rever e discutir. O trabalho elaborado, portanto, pela Força-Tarefa de Catalogação, instituído pela ALA, produziu um documento útil que pode servir como um referencial para a área, um introdutório, para dirigir um pouco, orientar os rumos das nossas questões. E também estimular aí pesquisas, sejam TCC, sejam mestrados ou doutorados, que discutam um pouco essa visão da catalogação, que não seja apenas o seu aspecto técnico, mas principalmente do novo perfil, da nova aplicação que se exige das competências do catalogador, o bibliotecário de catalogação, em termos de uso das novas normas e padrões. A exposição aqui apenas escreve uma análise profissional do significado, da importância, da aplicabilidade dos conteúdos produzidos. E, como já frisado, coloca-se aos colegas bibliotecários, ouvintes desta exposição, o desafio de abordar estas e outras questões relacionadas ao ambiente das suas bibliotecas e de incentivar, portanto, outros bibliotecários e bibliotecárias, além de gestores de biblioteca, a continuar a refletir sobre as mudanças em curso no campo da catalogação dos metadados. Desculpe, entrou uma campainha aqui na gravação, então eu vou apenas repetir, que coloca-se aos colegas bibliotecários, ouvintes, o desafio de abordar essas e outras questões relacionadas no ambiente de suas bibliotecas e de incentivar outros bibliotecários e gestores de biblioteca a continuar a reflexão sobre as mudanças em curso no campo da catalogação e dos metadados. Enfim, nós não estamos no momento de apenas substituir o processo de ACR pela RDA.
há que substituir uma postura, um comportamento, uma atitude e estabelecer uma nova compreensão. Porque essas mudanças não é apenas a substituição de uma peça por outra, de um código por outro, mas é conceitual, né? Novos paradigmas, são novos conceitos, nova forma de pensar, e isso traz um impacto bastante considerado para os ambientes de biblioteca. Daí essa necessidade de revisão das competências e adequação para este novo mundo, que é um mundo do trabalho, que é um mundo da catalogação, que é um mundo da descrição. Enfim, eu quero agradecer novamente pela oportunidade que me foi concedida de explanar um pouco a respeito de um tema que eu particularmente gosto muito, né, que é a catalogação, e principalmente de poder compartilhar um pouco das minhas ideias, dos meus estudos, das minhas reflexões com os meus pares, com os meus colegas bibliotecários e bibliotecárias, em especial o pessoal aí que trabalha com catalogação. A todos vocês, meu muitíssimo obrigado, e fica aqui anotado um link de endereço, do OFAGE, onde, para quem não conhece, eu costumo postar aí alguns textos relacionados aí à área da catalogação. Existem excelentes trabalhos, artigos de colunistas importantes, mas faço aí um pouco do meu marketing, de leitura aí. Ficaria muito feliz em poder contar com o acompanhamento de vocês. Novamente, muito obrigado, um abraço a todos, feliz evento, e ao Congresso Virtual e ao CRB 3 aí do Ceará, Piauí, novamente, muito obrigado. Um abraço no coração de todos vocês. Até lá. Gostaríamos de agradecer ao professor Dr. Fernando Modesto, nosso muito obrigado. Teremos um pequeno intervalo de 5 minutos e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!